Olá, seja bem-vindo ao podcast de carreiras e negócios da N-Work Digital. Hoje eu estou aqui com meu companheiro Igor, participando pela primeira vez como co-host. O cara tá nervoso, assustado. Vê aí, dá uma olhada na carinha dele. Como é que você tá, Igor? Vamos ver o que vai dar, né? Daqui a pouco ele relaxa. E a gente tá com uma presença ilustre, né? Tivemos a sorte desse camarada estar próximo da gente aqui no período. Ele mora em Brasília, nós somos do Rio de Janeiro. É amigo nosso aqui de longa data. E ele tem uma profissão, né, uma carreira brilhante. Ele é servidor público, um dos cargos mais difíceis aí de ser aprovado no Cenário país, no nacional. cenário nacional. Cara que tem uma história bacana. Estou falando do Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Carlos Magno Lopes. É isso mesmo? Acertei teu nome, Magno? Isso aí, acertou, né? 5 nomes aí, um pouco difícil. Nem tão brilhante assim como você falou, né? Ele é modesto. Mas vamos lá, sou o Magno Lopes, né? Hoje eu atuo como auditor federal de controle externo lá no TCU. E vamos bater esse papo aí hoje. Queria agradecer aí o convite para a gente ter essa conversa, né? Poder transmitir para mais pessoas, né? Que não conhecem, às vezes, também como que é a carreira de auditor e tal. E a possibilidade que tem de se tornar um auditor também, os requisitos. Então vamos espalhar isso aí para mais pessoas poderem saber como é que funciona. Bem-vindo ao episódio número 1. Número um, seja bem-vindo. Magno, eu acho que assim é muito importante pra gente aqui poder fazer isso, porque eu vim de família humilde, né? Pobre mesmo, Todos nós. vulgarmente falando, todos nós, inclusive você, Inclusive eu. o Igor veio de outro estado pra cá. E assim, a gente sabe que o acesso à informação na nossa época era muito mais difícil do que hoje. Então esse programa aqui, ele tem uma característica que eu julgo muito importante, que é levar o conhecimento, né, para quem quiser, cara, quem quiser acessar. Então assim, quando eu nos meus 18 anos, eu não tinha a menor ideia das profissões, né, das possibilidades, dos concursos públicos. Eu simplesmente não sabia. Assim, a gente sabe muito pouco o que se ouve, mas dentro de casa a gente não sabia é, é, nem o que existia, quanto mais qual caminho seguir para a gente conseguir chegar, né, de repente, numa profissão bacana, que você se orgulhe de falar, que você possa proporcionar uma mudança, uma qualidade de vida para sua família. E muita gente não sabe, cara. Muita gente, se a gente chegar aqui, tenho certeza, e perguntar quem sabe o que é um auditor federal de controle O externo. que ele faz, né? O Ninguém que sabe ele faz, onde ele mora, cadê, quem são quem eles? são eles, como eles se Ninguém tem a menor reproduzem. ideia, ninguém tem a menor ideia do que seja. Claro, né? Eu tô falando assim, da galera que é mais humilde. Óbvio que o cara que já nasce numa família que às vezes um tio já é auditor, o cara já tem uma noção melhor, ou o cara estuda, né, numa escola. Você tá falando da massa, né? Tô falando da massa, da maioria, né? Claro que o cara que tá inserido já num ciclo social que tenha esse tipo de gente, né? Ele vai saber. Por exemplo, os amigos do teu filho hoje em dia vão saber o que é um auditor de repente. Talvez não, que ele ainda é muito pequeno, né? Então não tem muito essa dimensão. Então eu acho que esse programa ele vai agregar muito, né, na vida de todo mundo, a gente trazendo um pouco dessa realidade, e é uma realidade aproximada, né? Porque o podcast, esse bate-papo, ele tem essa característica de você conseguir extrair os bastidores, não é aquela coisa televisiva de que foi tudo roteirizado, tudo programado. Não, é de fato um bate-papo. Então, tenho certeza que isso aqui vai fazer diferença na vida de muita gente. E mais uma vez eu agradeço por você ter vindo, ter, né, disponibilizado um pouquinho do teu tempo para trocar essa ideia. Beleza? Então, acho que para a gente começar pelo começo, né? Como que o Magno lá atrás, porque a tua primeira aprovação foi para o Colégio Naval, não é isso? Foi a primeira aprovação pro Colégio Naval, né? Eu comecei lá com escolas militares, Colégio Naval, os PSEX. Como que o Magno descobriu o concurso público? Tipo, da onde veio essa influência? Civil ou desde o Se de lá pequenininho? de trás, Lá lá de, desde o primeiro momento. lá de trás foi o meu pai e minha mãe tinham já o conhecimento de... Meu pai já tinha sido militar, né? Serviu na aeronáutica. Então já tinha, assim, o conhecimento de que existiam escolas de formação de oficiais. E aí eu via aquilo dali, né? Como já ganhava um dinheirinho, alguma coisa, eu via aquilo ali como uma saída já para eu poder ter meu dinheiro, ter os... Por mais que fosse pouco, né? Ter a minha independência financeira ali, ainda que fosse pouquinho ali. Mas também com 13, 14 anos eu não precisava de nada demais, né? Tendo alojamento, comida e preso assim, né, em internato durante a semana, só podendo sair final de semana. Os, sei lá, acho que era
R$ 600 na época das PSEX, né? Aquilo dali já pra mim era, pô, top, né? Ótimo. Conseguia comprar um celular, um tênis, ainda que parcelado, mas conseguia, sem poder pedir, né? Porque o que me motivava muito era isso também, né? Que às vezes eu queria ter alguma coisa, um tênis melhor, uma roupa, e, pô, tipo, não podia comprar, né? Queria ir num cinema, não tinha dinheiro pra poder comprar. Então eu queria resolver isso daí. E com esse dinheirinho ali era a forma mais fácil, não fácil, né? Mas a forma mais rápida de eu conseguir atingir esse objetivo, né? Que aí passando com 13 anos para 14, pro colégio naval, eu ia ter ali meus R$ 600 ali e ia conseguir comprar o que eu queria. Uhum. E você estudou em escola cara nesse momento para você ser aprovado pro Colégio Naval? Qual era o padrão de escola ali que você estudava? Então, na época, primeiro eu estudava numa escola do bairro, lá na Pavuna, né, o Instituto Santo Antônio, e comecei a fazer o cursinho no Tamandaré de Nova Iguaçu. Então, ali a escola era barata e o cursinho era barato também. No ano seguinte, quando eu fui fazer o colégio e curso, já tudo no Tamandaré, era um pouquinho mais caro, mas também, como tinha prova para bolsa, né? Então, fiz prova para bolsa ali e conseguia 50% de desconto. Então ficava um valor ali que era acessível, né? Tanto que lá em casa a gente não tinha tanta condição assim de pagar uma escola muito cara. Uhum. Então era padrão, assim, médio, né? Era bom o ensino no Tamandaré. Acredito que hoje seja ainda, né? Tem bastante tradição nesse preparatório de escolas militares. Mas com bolsa era um valor pagável. Uhum. O Tamandaré é acessível, né? Não tá tão distante assim da realidade. Óbvio, se a gente for falar do cara que tá lutando para comer, é outra história, né? Tudo bem, mas não é uma escola tradicional zona, não é uma escola caríssima. Então aqui já começa o ponto. Às vezes a pessoa acha que o cara já veio de uma educação lá de base astronômica, absurda, e a prova real é de que não veio. É possível começar no. Dentro da realidade da maioria, né? De gente que tá Perfeito. ali nessa luta. Você sempre tirou nota boa, Magno, na escola? Você sempre foi um Como era o aluno Como que magno? era o aluno Magno, né? Jovem ali, de criança, pré-adolescência, Então, 10. até essa época de começar a estudar para concurso, né? Pro militar, ali, concurso militar. Era, cara, normal, era soltar pipa, jogar bola, então o estudo era só pra passar de ano ali, nota normal, nem lembro como é que era, mas nada de grande coisa. Eu não ficava me esforçando muito, não, né? Era criança normal, queria brincar. Mas depois que eu coloquei esse objetivo em mente, né? Na minha mente ali pra poder passar, aí a partir dali, não. A partir dali eu passei a estudar todo dia, final de semana, comecei a abandonar já muita brincadeira, ir pra rua, né? Comecei a me afastar de colega, assim, pra poder estudar, né? Começou a criar uma rotina de estudos ali pra cumprir a Exatamente. missão, né? Comecei a criar aquela rotina ali de estudos e foco, né, cara? Ter o foco aí que pra mim isso daí é o mais importante pra qualquer coisa na vida. Eu acho que sem foco, foco e constância e disciplina, você não consegue nada, você não vai conseguir nem evoluir intelectualmente, financeiramente, nem se você quiser, pô, ir pra academia, você não vai conseguir também, você precisa de foco, disciplina, constância. Então isso daí é a base de tudo. O teu ciclo social, você de alguma forma já estava inserido nesse ciclo de concurso, na tua pré-adolescência estudando, com que 12, 13 anos foi quando você começou a estudar para o Colégio Naval. Você já tinha um clãzinho ali que todo mundo estudava ou não? Não, zero, era o único. Você era o único que decidiu fazer isso e se isolou do restante. Isso é difícil, porque eu tenho um filho, o Daniel. Ele também tá querendo fazer concurso. E aí, o Magno falou que ele mesmo teve o entendimento e partiu sozinho. O Daniel, ele conheceu alguns alunos, alguns amigos que também queriam e aí influenciaram. E aí é isso que você está falando. O ciclo social também, ele arrasta aquela galera ali para ou pro lado bom e às vezes até pro lado mal. A gente que tem filho, a gente tem que estar sempre atento a isso. Mas o Magno, ele já partiu sozinho. Ele foi desbravar sozinho esse caminho. Ele arrasta, mas não determina. Que A é questão muito, é essa. não, é que é muito difícil, né? Tu sozinho, há quantos anos atrás? Aham. Né? Com menos informação do que tem hoje. Você tinha bastante incentivo dentro de casa para estudar? Tinha cobrança do teu pai, tua mãe? Assim, não tinha cobrança, não era uma cobrança muito firme, assim, né? Mas tinha incentivo pra estudar, né? Sempre aquilo dali. Até porque eu via, né, a realidade que eu tava inserido e que pô, eu tinha que arrumar um jeito de mudar aquilo dali. E, assim, graças a Deus também, a educação que eu tive foi de ir pra um caminho correto, né?
de tentar mudar aquilo dali através dos estudos, que minha mãe sempre falava, meu pai também, que tinha que estudar, né, pra poder conseguir melhorar, né? Uhum. Então, até isso que ele falou, o Igor falou, né, do, do grupo, né? Isso ajuda realmente muito, né? Fica mais fácil. Porque às vezes, porque quando você tá sozinho, acaba sendo um pouco mais difícil você se desvincular daquelas pessoas ali. É aquilo que a gente sempre ouve também, né? Que muita gente fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E verdade. isso é verdade. Então, se você tá numa situação dessa, em que você tá em um grupo que não quer a mesma coisa que você vai ter que abrir mão daquilo dali e procurar outro caminho. Provavelmente você vai ser influenciado pela média das ações que aquele grupo pratica, você vai acabar bebendo um pouquinho daquela água, né? E aí, se aquela água não é água que você quer beber, você vai ter que se descolar daquilo. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Não, bacana. Pra tirar a curiosidade da galera, fala um pouco da tua trajetória aí, né? Faz um resuminho, só pro pessoal entender e, Fez o tipo, colégio naval, você fez colégio passou. naval depois, na tua Então, trajetória dos concursos públicos. aí eu fiz o colégio naval, né? No primeiro ano não passei, segui estudando, né? Aprendi melhor a estudar, como era o processo, o que eu precisava fazer para poder passar. Aí no segundo ano já consegui, já mudei as formas como eu estudava, né? E aí eu consegui aprovação no colégio naval e infelizmente ali depois eu fiquei reprovado no exame de vista, né? Completamente inesperado, não esperava. Era foi que eles identificaram que eu tinha discromatopsia, né? Conhecido como daltonismo. Então, era um exame que era eliminatório lá no Colégio Naval e eu fui eliminado no exame médico. E ali pra mim, cara, foi, pô, tava com uma criança, 2 anos se dedicando pra aquilo dali, né? Imagina como é que foi. Pra mim foi horrível, né? Pô, fiquei ali em luto ali por uma semana, mais ou menos. E fui procurar depois outro caminho. Pô, o que é que eu posso fazer agora, né? E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer as provas do Exército. Dessa vez eu peguei o edital, olhei lá tudo que precisava e não tinha. Falei, pô, não tá no edital. Se não tá no edital, Não pode eliminar. não pode eliminar. E outra coisa, os exames da Marinha e da Aeronáutica são feitos na Marinha e na Aeronáutica. O do Exército você faz e leva. Então já tem ali o hall de exames. Então eles não iriam me pedir outra coisa, né? E aí não tinha exame sobre isso. O exame era só de miopia normal, mas o grau era bem elevado, assim, que eliminava. E na época eu tinha pouquinho, um e pouco de miopia. E aí eu parti e falei, pô, então a saída que eu vou ter vai ser IME e SpaceX, né? Então eu comecei a estudar com foco no IME, mas eu ainda não podia fazer o IME, porque eu tava ainda indo pro segundo ano, mas já podia fazer SpaceX. Falei, vou focar no IME, que é mais difícil, não posso nem ser aprovado agora, porque ainda não tenho a idade e nem o terceiro ano completo, mas com foco no IME eu faço SpaceX, que é mais fácil, né? E foi isso que aconteceu. Fiz SpaceX naquele ano, 2005, e aí fui aprovado também e fui pra SpaceX. Uhum. Na SpaceX você se formou oficial do Exército e aí depois você foi pro IME, né? Como é que foi Isso essa aí. transição do... Aí eu fiz a SpaceX, né? Levei o curso todo lá, me formei na SpaceX, na MAN. Cheguei na tropa, né? Que foi até aí que a gente se conheceu, lá Uhum. nos idos de 2011, 10 para 11. E aí, cara, chegou aquela época lá de pacificação, de operação, e aquele troço desgastando 6 dias trabalhando direto para 3 em casa, regime escravo. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar muito nisso daqui não. E comecei a me desmotivar, né? Assim, porque na época, pra mim, sozinho, solteiro, o salário era bom, né? Então dava pra eu viver. Só que eu já vislumbrava mais lá na frente. Falei, pô, só que daqui pra capitão o salário não aumenta quase nada. E eu vou ficar 8 anos como capitão e provavelmente já vou ter filho, esposa. E eu falei, pô, o salário começa a ficar mais curto, né? E aí eu já comecei a falar, tem que arrumar alguma forma de melhorar isso daí também. Assim, tinha resolvido aquele problema inicial, tinha o básico, poderia, com certeza, sendo oficial do exército, ter o básico para minha família, mas também a gente sempre, se a gente pode ter um pouquinho a mais, né, a gente tem que sempre tentar melhorar. Então, aí eu comecei, eu falei, pô, qual que é a forma mais rápida de novo de eu conseguir melhorar isso daqui? Aí foi o que eu pensei no IME, né, que era a época que eu já poderia fazer a prova, e no mínimo eu ia continuar com a mesma remuneração e saindo da tropa, né? Não ia estar mais ali em escala de serviço apertada, indo pra favela, correndo risco. Ia ficar tranquilo cursando o IME ali. E foi isso que eu fiz. Aí de 2012 para 13, né? Eu estudei pro IME e 2014, fui aprovado em 2013 e em 2014 ingressei no IME. Foram 5 anos bons aí,
5 anos felizes que eu tive no Exército. Realmente foi muito bom, porque a gente lá, a nossa obrigação primária era estudar, e estudar eu gostava, principalmente que era engenharia, exatas e tal, eram matérias que eu tinha facilidade e gostava das matérias, então não tive grande dificuldade também em cumprir isso, porque a disciplina eu já tinha também, né, desde lá de trás, então era assim, era sentar, estudar, ir pra aula, então uma rotina muito mais tranquila do que se eu tivesse na tropa. Entendi. Agora, você já vislumbrava isso anteriormente ou foi no decorrer da... Por exemplo, quando você estava na AMAN lá, e aí você... Me formei, segundo tenente do Exército. Você já tinha isso em mente ou as circunstâncias que te levaram a adotar essas medidas aí? Não, foi tudo circunstancial. Tudo É, chegou. não existia esse planejamento Não, lá de trás de que eu iria... Vou fazer isso, daqui eu vou fazer isso, depois... Não, não tinha. não tinha. Eu fui pra SpaceX, me formei, vi, aí bati lá com a cara na tropa, vi que não era o que eu queria. Aí pensei numa solução, foi o IME, aí veio o IME. Depois do IME também, aí continuando já um pouco a história, fui pra Curitiba, fui pra um quartel também que eu não gostei. A cidade é até boa pra se morar, mas muito frio, a gente aqui do Rio já não é acostumado com isso. Cara, acordava no inverno lá, com grama congelada, pô, -4, -5. Lá todo ano faz um frio do caramba, assim, no meio do ano, pelo menos uma semana faz um frio danado. E passando frio o dia todo no quartel, só com aquela gandolinha, com manguinha aqui, só uma luva, pô, cheio de frio no quartel. Falei, cara, não dá também não. Preciso sair daqui. Preciso sair daqui também. Não foi bom. Mais um plano em ação, vamos Mais botar um plano. Mais um plano pra poder entrar. E foi aí que eu comecei a estudar pra auditor. Nesse momento lá, você falou, pô, vou. Teve uma fase da tua vida que você pensava em ir para o mercado financeiro, né? De repente ir para o Pensava. mercado privado. Sim, com Né? certeza. Porque no IME, para quem não conhece, né? A maioria dos. Não sei se é a maioria, o Magno vai ser melhor para falar isso, porque ele viveu lá. Mas muita gente recebe algumas oportunidades de trabalho em bancos de fundos de investimento, né? Nesses bancos. O cara trabalha no mercado financeiro e recebe bons salários, então o cara, ele às vezes abandona a carreira, né? Ele é sacado ali porque a galera do mercado já vislumbra que aquele cara tem disciplina, né, é estudioso, então saca o cara, mesmo o cara sem ter grandes conhecimentos, né, na área financeira. Conta um pouco mais sobre essa possibilidade. Sim, lá no IME tem dois movimentos muito fortes que são da mercado financeiro e da consultoria estratégica. Então, muita gente durante o IME já faz estágio em empresas de mercado financeiro, né? E o mercado financeiro, o que a gente fala, não é o banco ali da esquina, não, né? Realmente são fundos de investimento, é a parte de investimento dos grandes bancos, né? Bolsa de valores. Que trabalha com bolsa de valores, com investimentos, com gerenciamento de riqueza, de fortunas, né? Que é o wealth management, né? Que se chama. Então, é onde realmente entra o dinheiro de verdade do banco. Então, tem muita gente que vai para esse lado do mercado financeiro e muita gente que vai para o lado da consultoria estratégica, são empresas que fazem serviços, né, para outras empresas para poder aumentar lucro, aumentar receita, melhorar os números das empresas. E aí tem a Bain Company, BCG, são empresas multinacionais, né, que tem também filiais no Brasil e essas empresas que o pessoal costuma ir muito também lá do IME. Eu cheguei a pensar também nesse lado, só que o que pesou para mim foi, primeiro, qualidade de vida, porque nesse tipo de trabalho você vai ter uma carga horária ali de pelo menos 12 horas por dia, né? Mais deslocamento se você tiver que fazer. Então, qualidade de vida foi uma coisa que eu prezei muito na hora de acabar descartando isso. E também a segurança e estabilidade, né? Porque como eu já tinha filho, esposa, pessoas que dependiam de mim, então eu não podia pegar algo que fosse muito arriscado, que eu tivesse um risco de ser demitido, né? Muito grande. Então, esses dois fatores aí fizeram eu ponderar um pouco melhor. E, óbvio, no serviço público, por mais que a gente ganhe bem, a gente vai estar limitado ali ao teto do STF, então a gente tem uma limitação. A gente não vai ganhar tanto quanto o mercado financeiro, uma consultoria estratégica, mas em compensação você tem ali a estabilidade e a segurança. Aí foi isso daí, esses pontos aí, estabilidade e qualidade de vida que eu Então, o prezei na primeiro hora. concurso foi em 2005. Ele passou, não foi isso? 2005? 4, né? 2004, Colégio Naval. Aí, do IME, a gente já tá falando em qual ano? Já tá falando entre 2014 e 2018. Foi o tempo de formação dele lá no IME. Aí Aí do IME ele começou a estudar
para auditor. Tu decidiu que, ó, não vou ficar no exército mesmo tendo feito essa transição ali de arma, né? De ter virado engenheiro militar e etc. Você, não tá legal, preciso sair daqui. Aí foi quando você decidiu estudar para auditor. Aí na verdade eu estudei para técnico do TCM-RJ em 2016, com a prova foi no final de 2016, o concurso foi homologado ali no início de 2017. Né? Mas foi um concurso ali que eu dei um sprint, estudei, fiz a prova, fiquei no cadastro de reserva e fui chamado só lá em 2019. Tá, mas só para eu entender, você já tinha alguma preparação para essa área? Porque é uma área totalmente oposta à tua formação, né? De tudo que Inicial. você tinha até aquela jornada ali. Você veio de escolas militares, que aí o cara vai ver mais matérias militares. Depois você foi para a área de engenharia, que é a área do IME. Então você viu muito exatas. Exato. Só que a área de auditoria, mesmo sendo de nível, né, médio, né, técnico, mas área de tribunal, você não tinha nenhuma afinidade com essas matérias. Você já tinha estudado isso antes ou não? Realmente foi dali, teve que virar, resetar o jogo. Ali foi até assim, porque antes disso até, né, quando chegou em 2012, antes de eu decidir estudar pro IME, eu até cogitei estudar para Receita Federal, que eu acho que até é o que a maioria das pessoas conhece, né? Mais muita Receita Federal, auditor da Receita, que viu o cara no aeroporto lá, então tu, pô, vou estudar para Receita É Federal. mais popular, né? É o mais popular, assim, mais conhecido. E aí, só que eu abri o edital, aí tomei aquele susto. Aí eu vi direito administrativo, constitucional, penal, civil, não sei o que. Eu falei, cara, tá maluco? Nunca li um artigo da Constituição, vou correr disso aqui. E desisti, foi. Eu falei, pô, é mais fácil estudar matemática e física. E corri. Então eu acho que isso acontece com muita gente também, né? Da própria pessoa ali cria esse autobloqueio e acha que não é capaz. E eu fiz isso já, né? Uma época na minha vida. E quando chegou já no IME lá, eu falei, não, cara, pô, vou encarar esse negócio aqui. E realmente nunca tinha estudado um artigo de legislação, um artigo da Constituição. Comecei do extremo zero, realmente, para essa área. E era até alguma coisa também que eu mesmo criava esse autobloqueio também, desde lá de trás, quando, você vai fazer o quê? Em vestibular, por exemplo. Aí que na época não era Enem, né? Na época eram os vestibulares, você escolhia ali, por exemplo, o FRJ. Aí você tinha uma fase inicial, depois você escolhia as específicas, aí, por exemplo, direito era história e geografia. Eu falei, pô, tá maluco, nunca vou fazer direito. Tem que fazer história e geografia, tem que estudar pra caramba, ler pra caramba. Então eu mesmo criava também esse autobloqueio, e eu acho que muita gente faz isso, né? E que, cara, não tem nada a ver. Depois eu vi lá na frente que é costume, né? Você sentar, estudar, se esforçar pra entender aquilo ali. E depois, quando você pega aquele ritmo de estudo ali, não interessa o que você estude, cara. Você vai conseguir aprender. E esse bloqueio também, do lado contrário, também acontece, né? Porque tem gente que não vai para o lado das exatas porque acha que não tem. Eu, por exemplo, sou esse cara. Eu falo, não, tá maluco, nunca que eu vou fazer exatas. Porque eu acho que eu não vou conseguir ir bem em matemática. E aí que você tá falando, tipo assim, na verdade, se você sentar, estudar e aprender, você consegue. Isso é muito comum, tenho certeza que várias pessoas que estão É. assistindo aqui, né, vão ter essa identificação É. de tipo, não, eu nunca estudei direito, então eu não vou estudar isso aqui, que eu não vou aprender isso aqui. Só que o cara tem que entender que quem aprendeu um dia começou a estudar, pô. Na Ou alguém verdade, nasceu sabendo. olha como é que acontece. Eu sou formado em Direito. Quem tá fazendo Direito na faculdade fala assim, tá maluco, tem matemática? Todo mundo que tá lá correu da matemática. É. Entendeu? A Mas isso maioria, a maioria. acontece, né, E tem uma matéria. do outro lado Tem também. matemática. Tem uma matéria lá no Direito. Eu lembro agora com ela, no primeiro período. E aí o pessoal, quando se deparou com aquilo ali, falou: não é possível, não, tá errado. Porque é o contrário, exatamente. A galera bloqueia essa parte. Acha que não vai precisar e É. que não tem que fazer e que não tem condições Que de não fazer. tem capacidade, Que não tem cara. capacidade. É exatamente isso. Eu sabe? vejo muito isso também até hoje, né? Muita gente me procura lá procurando mentoria. E, cara, o cara, não, pô, mas eu sou formado em direito, tenho medo da parte exata. Eu falo, cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Porque a parte exata, eu dou o exemplo da última prova do TCU, por exemplo. Pô, foram 7 questões de estatística e 5 questões de matemática financeira em 100. 12%, sendo que a maior nota do concurso foi 76. Então, se você Você tira. nem precisa dessa nota. Cara, você podia zerar. Você não precisava dessas 12. Você podia rabiscar ali como se você não existisse. Porque 100 menos 12 vai dar 88. E você ainda tinha uma margem de mais 12 pro primeiro colocado. Pô, então, muito cara, grande. 55, tem gente entrando que tirou 55 no objetivo. Então, às vezes o cara não fez a prova porque tava com medo de estatística e matemática financeira, sendo que ele podia ignorar.
aquilo dali. Eu mesmo na prova, na hora, ignorei matemática financeira, porque as questões estavam difíceis, pô. Por mais que eu ficasse tentando fazer, eu ia perder tempo. Uma questão que que eu ainda que acertasse, eu fazia 5, 6 de outra disciplina que era só de leitura. Então, eu deixei pra lá, fiz 2 e chutei o resto. Então, cara, dá pra ignorar, dá pra você fazer uma estratégia que você até ignora, às vezes, uma matemática financeira, se não é o teu forte. Você aprende o básico do básico, porque se cair muito fácil você faz, e o resto você deixa pra lá, pô. E vai se esforçar no que você é bom. E dá pra gente traçar uma estratégia dessa forma. Entendi. E aí você, continua na linha do tempo da tua jornada, né, de concurseiro. Você começou a estudar em 2016 mesmo, falou, vou estudar para auditoria, para tribunais, tanto cargos de níveis técnicos e níveis superiores. E aí você definiu um norte já ali ou você ficou fazendo tipo assim, ó, vou estudar para esse concurso aqui. E aí eu vou prestando outros ou não? Você já porque você falou do tribunal, você já focou nesse do TCM do Rio, já estava aberto, você falou, vou pegar esse edital aqui e vou atrás dele. Ele não estava aberto, ele estava autorizado. Então, ele estava para sair na época que eu comecei a estudar. Então, eu realmente sabia que aquilo ali era um sprint e que eu poderia focar, porque na época o salário mesmo era igual ou de tenente, sendo que eu ainda tinha alguns benefícios de alimentação, plano de saúde, escola para o filho. Então, para mim, era suficiente, né? Ainda que fosse um cargo de nível médio, o salário com os benefícios ficava maior até do que eu ganhava. Então, eu dei esse sprint, fiz a prova, só que logo depois de 2017 eu acabei mudando um pouco o foco, porque eu foquei lá para fazer o intercâmbio, né, nos Estados Unidos. Naquela época eu fui estudar lá pelo IME também, então eu tinha que focar na prova de inglês e tal. Passei o primeiro semestre estudando inglês para conseguir fazer a prova também, que assim, é outro exemplo também de que se você estudar qualquer coisa, você vai aprender, porque eu não sabia praticamente nada de inglês, eu era terrível em inglês, né? Então eu vinha fazendo um cursinho até na época, um pouquinho antes, mas para chegar nessa prova é uma prova complexa, né, para você fazer, que é o TOEFL, né? Tinha que estar Então, habilitado. e você tem que ter uma pontuação mínima, e é uma prova complexa, assim, são quatro provas, né? Que é a de leitura, que é a interpretação de texto, a de audição, né? A redação e a falada, né? E o speaking, né? Para você falar. Você tem que estar com a pontuação razoável nas 4 habilidades. E, cara, aí aquilo ali foi também outra peregrinação ali até conseguir a pontuação nessa prova. Fiz 4 vezes a prova. Na última vez eu já não tinha mais limite no cartão, que a prova era R$ 1.000 cada uma. Eu não tinha mais limite, peguei o cartão emprestado com um colega. Falei, cara, se não for agora, agora vai dar merda. E aí, porque era assim, e você tem que marcar com antecedência, né? Então na época eu não tinha nem mais vaga pra marcar. Aí chegou numa quarta-feira, eu falei, pô, vou entrar nesse site aqui, tá? Eu cheguei mais cedo no IME lá, tava eu e o colega do lado lá. Aí cheguei mais cedo, entrei no site. Aí surgiu uma vaga pro sábado. Aí eu, sem limite no cartão, já, os caras estourados, eu tinha feito 3 provas. Aí o colega lá do Carmo, né? Caraca, do Carmo, aí, cara, tá com limite no cartão aí. Safa onça aí. Me empresta aí, passa aí que depois eu te pago, cara. Aí ele falou, não, passa aí, passa aí. Aí passou lá e pagou a prova. Aí fui fazer a prova no sábado e nessa prova, finalmente eu consegui a pontuação, né? Que era 80, tirei 84. Antes eu tinha tirado 74, 75, 76. Aí nessa quarta eu consegui tirar lá o 84 e consegui a pontuação. E também, então, mais um exemplo aí também de que se você se esforçar, você vai conseguir, né? Aprender. E isso é um exemplo também de algo que eu não dominava nada, não sabia nada, tinha que estudar pra caramba pra poder conseguir falar, entender, escutar, né? E a minha dificuldade maior era realmente o listening, né? Que era você ouvia as conversas, eram algumas conversas, entrevistas, coisas assim, aulas, né, também. E aí depois tinham as perguntas que você tinha que ir respondendo com aquilo que você ouviu, né? Então, era uma dificuldade que eu tinha também. No speaking e no writing ali eu conseguia safar porque pegava o modelo, né, do que... Então, eu não mudava o que eu ia escrever nem o que eu ia falar no início, no final, só mudava o meio ali com o tema que estavam falando, o que tinha que ser. Então, tudo isso é exemplo, né? E é a mesma coisa, por exemplo, que outra coisa que as pessoas têm muito medo também, que é da prova discursiva, né? Em Tribunal de Contas. E, cara, não tem dificuldade nenhuma. É você estudar, a pessoa cria um fantasma ali, que acha que é muito difícil, mas não é.
É você saber o conteúdo e a forma de escrever você vai decorar, pô. Você vai decorar como que começa, como que você escreve o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o último, e vai encaixar o conteúdo que você aprendeu ali no seu estudo normal para uma prova objetiva dentro daquela resposta ali para discursiva também. Só pra não perder o gancho, o Magno falou uma coisa aqui que eu fiquei atento. Ele estudou pra essa prova antes de sair o edital. Então isso aí já é uma dica, né? Não espere sair o edital. Ah, Já não, com começa a certeza. estudar logo, né? Não, esperar sair o edital, cara, é você assinar o seu termo de reprovação. Porque você não vai conseguir ser aprovado. Então, a primeira coisa é começar a estudar com antecedência, sem dúvida. O cara que espera sair, vai lá e faz a inscrição e começa a estudar, não precisa nem ir fazer a prova. Já sabe que vai ficar reprovado. Já sabe. Não dá mais tempo, meu amigo. Já era. E já tem uma galera lá estudando. Tá né? todo mundo correndo. Na verdade, quando sai o edital, você tem que estar preparado, né? Já tem que estar pronto. Tem que estar preparado. A regra é mais ou menos essa. Mas, enfim. Aí você ficou quanto tempo no exterior, Magno? Eu fiquei. Pelo intercâmbio, Fiquei 6 meses? 6 meses, é um semestre, né? Aí voltando lá. Aí por isso que eu dei uma pausa no concurso ali. Então, realmente foi só esse sprint ali pro TCM. Me foquei no intercâmbio no ano de 2017. 2018 já era o último ano também do IME. Eu falei, não vou estudar para concurso agora. Vou ver como é que vai ser depois de formado e tal. Às vezes é tranquilo, às vezes eu consigo fazer uns projetos por fora e ganhar um dinheiro, né? Mas aí me formei em 2018. Aí chegou 2019. Como eu falei, fui para Curitiba e tal, cheguei nesse quartel, não gostei e tal, tanto do trabalho quanto do ambiente, não achava muito legal. Para mim era um sofrimento todo domingo ali ter que acordar e ir pro quartel. Falei, caraca, vai começar outra semana de sofrimento, encheção de saco, né? E toda aquela coisa de militarismo. E era dentro da sede da divisão, e tinha general de brigada, general de divisão, o chefe da DE. E aí toda aquela coisa que a gente já foi militar sabe, né? De que, vai ter formatura amanhã pro general, chega às 5 horas. Vai ter inspeção do general amanhã, todo mundo fazendo faxina até 10 da noite. E tudo aquilo de novo, cara, que tem lá todo lugar vai ter nas Forças Armadas aí. Então também me desestimulou isso daí. Aí eu decidi em finalzinho de março de 2019, começar a estudar para um concurso que definiria realmente a minha vida e que eu iria estudar e que quando eu fosse aprovado, não iria mais estudar para concurso. Agora, aí 2019, automaticamente você já foi aprovado Você foi chamado para esse concurso de 2016. Foi quando você foi surpreendido e me chamaram. Isso E aí. saiu. Até então você estava sem estudar para esses concursos de área fiscal. Não, porque eu comecei a estudar no março de 2019 e fui chamado em outubro. Ah, entendi. Então Você retomou os estudos. Retomei antes, E aí, porque eu não no decorrer sabia. da caminhada, foi chamado. E aí, o próximo concurso que você passou... Justamente porque eu não sabia quando eu ia ser chamado. Sim. Né? Então, Tu não sabia nem se ia ser chamado. Não sabia se e nem, ou muito menos quando. Então eu tinha que começar a estudar. Uhum. E aí foi quando eu comecei a estudar em 2019. Aí vem aquele lado, o foco que a gente falou um pouquinho atrás, né? Que você me perguntou. Aí ali eu já decidi, não, eu vou fazer tribunais de contas. Né? Porque era um concurso, tinha o concurso do TCRJ que estava em voga, tinha do TCDF e tinha do TCU. Então eram 3 boas oportunidades que me interessavam e que eu gostaria de trabalhar, de órgãos que eu gostaria de trabalhar. Então eu defini que eu iria estudar para tribunais de contas naquela época. E foi aí que assim, até uma das chaves, né, para você ser aprovado é você realmente definir um foco e manter dentro desse planejamento com esse foco. Porque aí você vai ficar realmente bom naquele grupo de disciplinas, né? Porque todos esses concursos, eles cobram um grupo de disciplinas bastante semelhante. Então, você tem que ficar muito bom naquele grupo. O cara que fica trocando de foco toda hora, não tem, eu vou fazer agora Tribunal de Contas, vou fazer agora Fiscal, saiu um Ministério Público, saiu um Tribunal de Justiça, vou fazer. O cara nunca fica bom naquele determinado grupo de disciplinas, porque ele tá mudando as disciplinas que ele tá estudando. Então, ter esse foco é muito importante para você ser aprovado. Entendi. Então, vou pegar aqui e vou fazer para Tribunal de Contas. Hoje, para quem quer estudar para Tribunal de Contas, assim, é o que você recomenda? O cara que é concurseiro, o cara que às vezes já é funcionário, já é servidor público, mas de um cargo, né, menor do nível, do ponto de vista de salário e etc.
e ele fala, pô, eu queria ir para um concurso melhor, você recomenda fazer essa área, a mesma área que você fez hoje, a área que você recomenda essa área? Eu recomendo essa área, com certeza recomendo, principalmente porque a gente costuma ter uma qualidade de vida muito grande no Tribunal de Contas, principalmente porque são órgãos independentes, então você está afastado ali do poder executivo e está vinculado ao poder, mais vinculado ao poder legislativo, né? Então, para a questão orçamentária, para melhoria de remuneração, benefício, sempre o órgão independente vai ser melhor do que o poder executivo, né? Para quem não conhece muito bem, a gente tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E o Tribunal de Contas, apesar de ser um tribunal, ele é vinculado ao poder legislativo. Não tem subordinação, mas só vinculado para fins orçamentários, né? O orçamento é meio dividido ali. E o Tribunal de Contas é um auxiliar do poder legislativo. Por exemplo, na União, o TCU ele é um auxiliar do Congresso Nacional que vai fazer a parte da análise, o julgamento técnico, né, de contas, de gestores, fiscalização de recursos públicos, porque isso é uma missão primária do Congresso Nacional, fazer isso. Só que os deputados eles não são técnicos, eles são políticos. Então precisa de um órgão técnico que auxilie o Congresso Nacional a fazer esse trabalho, que é aí que entra o Tribunal de Contas. Né? Então você está sempre num órgão que ele é independente, é sempre melhor, porque é um órgão menor, são menos gente. Então você consegue, naturalmente, melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração, tudo isso. Então eu recomendo muito a área de tribunais de contas, principalmente, por exemplo, quem quer ir TCU, TCDF, tem a questão do recesso de 30 dias, mais 30 dias de férias, porque isso dá uma qualidade de vida absurda, né? A mais de diferencial que você vai ter, por exemplo, para a área fiscal, que não vai ter isso. Em termos de remuneração, você vai chegar no topo do funcionalismo público, praticamente ali no teto do STF. Então também não vai ter nada de. Não vai ter uma remuneração baixa. E também recomendo a área fiscal para quem quer um perfil de mais de área fiscal mesmo, que já começou a estudar, ou que quer ir para uma Receita Federal, tem um sonho de uma Cefaz, né, específica de algum estado. Também é muito bom, mas o que eu vejo é que a remuneração é bastante equivalente. Alguns concursos da área fiscal até podem ganhar um pouquinho a mais, mas eu acho que se você botar, por exemplo, o TCU ali num remuneração por hora de trabalho, eu acho que do TCU vai ganhar. Primeiro porque só trabalha 10 meses e segundo que você só trabalha 35 horas semanais, né? E pra gente que tá entrando agora, né, a gente só precisa fazer também 21 horas presenciais, né? Então é outro diferencial que teria, por exemplo, no TCU. Então eu acho que qualidade de vida, se a sua prioridade é qualidade de vida, a área de Tribunal de Contas eu acho melhor. E aí a gente tem nas 3 esferas os tribunais. Você tem na esfera federal, estadual e municipal? Mais ou menos. A gente vai ter na esfera estadual, federal, municipal a gente só vai ter Tribunal de Contas no Rio de Janeiro e no município de São Paulo. Porque Não hoje são todas as... não são todas as as capitais. Não, porque a Constituição de 89 ela proibiu de que fossem criados novos tribunais de contas municipais, né? Concentrou tudo nos tribunais de contas dos estados e só que ela não extinguiu os que já existem. Quem tinha e pode ficar. E só que não pode ter novos, né? Então só tinha de município, só tinha o do Rio de Janeiro e de São Paulo, são os que ficaram. Então a gente vai ter aí em todos os estados vão ter um Tribunal de Contas estadual, mais o TCU na União, vai ter mais o de São Paulo e Rio de Janeiro, e tem mais uns 2 ou 3 estados que tem o Tribunal de Contas dos municípios, apesar de ser, porque tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, e agora não lembro mais exatamente de cabeça quais são os estados que tem, mas tem o Tribunal de Contas dos municípios, que tem mais uns 2 ou 3, que é um órgão estadual, mas que ele absorveu as competências ali do TCE, né, do Tribunal de Contas Estadual, para trabalhar com os municípios, e o Tribunal de Contas Estadual, desses estados que tem, só trabalham com o Estado mesmo, o dinheiro do Estado. Então, isso é permitido, o Estado que quiser, ele pode criar o Tribunal de Contas dos municípios, sendo um órgão estadual, não municipal. E a gente tem também, que é a área de controle, não vai ter a mesma qualidade de vida do Tribunal de Contas, mas também é área de controle e tem muitos concursos bons que são as controladorias. Essas sim você vai ter nos 3 níveis federativos. Da União com a CGU, as controladorias estaduais, que são as CGEs, em todos os estados, e mais as controladorias municipais, que teoricamente era para ter em todo município, mas como a gente sabe que a realidade nem essa é a realidade de todo município ter uma estrutura para ter mais um órgão de controle,
Então, assim, as grandes capitais todas têm, mas nem todos os municípios têm. Uhum. E todos esses concursos, todas essas áreas que você falou, tanto dos tribunais quanto as controladorias, os tribunais federais, estaduais, municipais só Rio e São Paulo, e as controladorias utilizam o mesmo bloco de matérias? Você consegue ter esse bloco para todas essas oportunidades? Sim, eu trabalho até na mentoria assim, com ciclos, né? Então, básico, intermediário, avançado. Então, o ciclo básico ele vai abarcar todos esses tipos de concurso. Se você quer estudar, por exemplo, vou estudar para a área de controle em geral e depois, a estratégia que eu uso, né? A gente estuda para a área de controle em geral e depois disso daqui, da gente tá bom nesse bloco base de matérias, aí a gente vem vendo quais concursos que tem para poder fazer. E a gente consegue ir pegando outros concursos, não só tribunais de contas. E muitos alunos meus são aprovados aí em concursos menores, intermediários, de controladoria, de analista de planejamento e orçamento, até de tribunal de justiça, dentro dessa programação que a gente faz de estudar ali com um ciclo básico, com um ciclo intermediário e um avançado, porque a gente já abarca muitas disciplinas, né? E esse bloco de disciplinas, por exemplo, o ciclo básico vai pegar todos esses concursos da área de controle, todos eles vão cobrar essas disciplinas ali, que é direito constitucional, administrativo, AFO, contabilidade pública, né? Português. Então são matérias básicas para esses concursos da área de controle. E só que com isso daí também você já abarca algumas disciplinas de outros concursos menores. Então, não necessariamente você coloca o seu foco, por exemplo, no TCU, beleza, mas vai surgir um concurso muito parecido que você vai conseguir pegar no meio do caminho, que você não vai desviar o seu foco, entendeu? E aí você consegue ser aprovado nesse concurso e a pessoa que não é ainda um servidor consegue já pegar ali um salário de 10 mil reais, 12 mil reais, que vai dar uma tranquilidade para ela, para depois continuar o foco dela lá pro TCU. Só para dar a informação aqui, os 3 tribunais que tem é Bahia, Goiás e Pará, os que tem. Os que tem ainda, né? Show de bola. Pô, salve o Google. Boa. Muito bom. Do ponto de vista de dificuldade, eu vejo, né, nas tuas postagens, tem muita gente que fala que assim, isso é só para gênio, né? Isso não é para qualquer um e etc. Da tua experiência ali, o nível de dificuldade do TCU, ele é superestimado por quem faz ou não? De fato, ele é um nível de dificuldade bem acentuado. Você passou, tipo, pro IME, você estudou para a SpaceX, estudou para o Colégio Naval, então são concursos difíceis. Onde entra o TCU nessa prateleira de dificuldade, de nível? Cara, o TCU vai estar no topo da prateleira. É difícil de fato. É difícil de fato, porque são 16, 17, 18 matérias que você vai ter que estudar. Então é muito difícil gerenciar isso tudo aí, essa quantidade de disciplinas. O Igor sentiu o golpe agora Vou aqui. embora, tchau. Nas 18 matérias. Caraca. Então o nível de dificuldade Não tem realmente. jeito. O Não cara- tem jeito. É difícil, difícil. é difícil, mas é plenamente possível, independente da sua origem. Né? Pô, eu tenho, assim, além do meu exemplo, né? Não preciso dar só o meu exemplo, tem exemplo de colegas meus. Pô, o cara estudou em escola pública a vida toda, trabalhava no interior do Piauí com agricultura de subsistência, plantava para comer, né? E hoje é auditor do TCU, junto comigo. Então, Bacana. cara, e tem outros colegas, pô, o cara era soldado da aeronáutica, pô, a gente que serviu, a gente sabe que às vezes soldado é um cara que tem uma família muito humilde ali, tá? O cara que vai servir ganha menos do que um salário mínimo, então para ele estar se sujeitando aquilo dali é realmente porque precisa, hoje é auditor do TCU. Também estudou em escola pública a vida toda. Então são exemplos que a gente tem de pessoas que foram aos poucos. Então, o cara, óbvio que o cara que tá lá no interior do Piauí, cara, lá no sertão, plantando na roça para poder sobreviver, para comer, ele não vai passar pro TCU no ano seguinte. Ele vai estudando, ele faz um concursinho mais fácil para prefeitura, daqui a pouco ele passa em outro pro estado, ou daqui a pouco ele passa num tribunal federal ou estadual. Ele vai escalando. Ele vai né? escalando. Igual você fez. Exatamente. praticamente. Eu fiz isso também, Exatamente. né? Então, Você acha que o que mais impede as pessoas de estudar é que ela já quer chegar no final da linha? Tipo, de é a falta de imediato? paciência, cara. Falta de paciência, né? É. Porque o cara, ele fala, ele acha que 1 ano, 2 anos se dedicando é muito tempo. Só que, cara, 1 ano, 2 anos passa assim, voando, e você nem vê. Hoje você acha que o cara que não tem uma experiência muito grande de concurso, bota aqui assim, pega o meu exemplo, né? Tive uma educação ali básica, tal, já fui aprovado num concurso. Você acha que esse cara demora, mas eu não tenho afinidade nenhuma com nenhuma matéria dessas aí do TCU, nada. Talvez língua portuguesa eu consiga fazer alguma coisa. Mas tipo,
afinidade nenhuma. Você acha que esse cara, se estudar sério, dentro de uma, né, de um cronograma, de uma mentoria, igual você presta esse tipo de serviço aí, de ajudar o cara, de guiar o cara, pegar na mão do cara e falar, ó, você tem que fazer isso e isso. Você acha que esse cara passaria num concurso? Não precisa ser do TCU, mas dessa esfera aí de tribunal, TCE. do Estado, você acha que em quanto tempo, cara, é possível passar? Então, eu acho que, assim, a pessoa que não tem grande experiência, né, tá começando a estudar, não tem muita afinidade com o concurso público, com um bom planejamento, organização, igual a gente fornece na nossa mentoria, é plenamente possível a pessoa começar a estar bem preparada com 12 meses e em 2 anos, né, ali de estudo, é plenamente possível ser aprovado. Cara, é pouco tempo. Tendo em vista que uma faculdade é 5 E anos. nesse teu cronograma, quantas horas o cara precisaria dedicar por dia pra cumprir esse cronograma de estar pronto em 2 anos? Estudando de 3 horas por dia já dá pra, com paciência, organização e o planejamento, a partir de 3 horas por dia já dá pra Vai conseguir encarar? ficar pronto. Melhor que a faculdade. É. 3 horinhas por dia ali dá pra espremer, não dá não? Pô, Tá, não... 1 hora do almoço, que você plenamente almoça mais possível. rápido. Não, é plenamente possível. Tendo em vista que se você pegar o meu telefone e tá lá 2 horas de Instagram por dia, e eu tô falando do meu porque é o meu, eu não posso falar dos outros. Mas assim, se for ver de uma forma geral, todo mundo gasta muito tempo em rede social. Gasta muito. Né? Então, E eu abdicar um pouquinho disso. Cara, uma vez eu fiz isso daí e fui olhar lá, aí eu gasto na semana, né? Sei lá, 20 e tantas horas. O cara, olha só, cara, Carga horária 20 de horas, trabalho, né? 20 horas jogadas no lixo, cara. E eu tenho certeza que tem gente que gasta muito mais do que isso. Muito mais. E Tem gente fala que não gasta tem tempo pra estudar. 5 horas por dia. Tem gente que gasta uma madrugada. E fala que não tem tempo pra estudar, Cara, não tem tempo pra melhorar de vida, pra investir no futuro dela. Não, é interessante a gente mostrar isso, né, em prática aqui, com uma pessoa que já foi aprovada em vários concursos, que sabe um caminho. Agora, é claro, ele tá falando em 2 anos, né, você seguindo um cronograma bem montado, um planejamento, né, uma estrutura e tendo disciplina de estudar, né, criteriosamente, rigorosamente, quando for pré-determinado. Então não adianta o cara achar que, não, eu vou até comprar aqui a mentoria do Magno. Não existe uma garantia de que vai passar. Né? Vou comprar a mentoria e aí é a fórmula do milagre. Não existe a garantia porque eu não posso estudar por você. E nem fazer a prova por ele. E nem fazer a prova por você. É porque eu acho que, assim, além da mentoria, além dessa disciplina que tem que cumprir, né? Tem outros fatores também. Por exemplo, quando eu vou fazer prova, eu fico muito nervoso, cara. Então, eu acho que o emocional também conta muito no dia. Entendeu? Tem gente que lida melhor com isso e tem gente que não lida. Eu por exemplo, meu irmão, eu já fico. Cara, mas muitas vezes o emocional tá ligado à sua A falta de confiança, né? que decorre da sua falta de preparação. Eu, quando fui fazer a prova do TCU, cara, fui super tranquilo. Cara, eu tava assim, eu me sentia extremamente preparado, tava estudando 3 anos pra aquilo dali. Cara, eu fui com a cabeça assim, pode achar que é um pouco de soberba, mas não, você tem que chegar na prova falando, cara, se eu não passar, ninguém passa, então. Todo mundo vai ser eliminado. É essa cabeça que tem que chegar. Tu veio fazer o que aqui? Passar. Passar. Pô, se tu não veio, já volta que eu vou passar, irmão. Cara, pega o exemplo do futebol. Tu acha que o jogador de futebol profissional, você tem que, pra passar num concurso desse, tem que ser um estudante profissional, concurseiro profissional. Tu acha que um jogador de profissional vai chegar lá na final do Argentina agora, chegou na final da Copa América, achando que o Messi, não, pô, vamos perder, não vou passar, tô nervoso. Chegou nada, cara. Eles têm que chegar lá com a cabeça de quem vai passar. E essa confiança que você tem que ter é a mesma, que tem que ter também na hora de chegar na prova. Estudou, se eu preparou, Igor, vai confiante. Né? Eu acho que a falta de vivência também faz com que você tenha esse nervosismo. Porque, por exemplo, gravar aqui um podcast, para muitas pessoas é impossível participar disso. Só que, se você passa a viver isso, você grava já mais tranquilo. Eu, por exemplo, tô nervoso aqui. Então pronto. Porque é a primeira vez que eu tô e, participando assim, desse E lado você aqui. vê que é possível melhorar, porque ele mesmo, o Magno, eu tô surpreso aqui com a performance dele, porque ele sempre foi introspectivo. Quando eu vi que ele tava no Instagram fazendo vídeo, eu falei, caraca, eu comentei com a minha esposa. Quando eu vi, eu falei, amor, o Magno tá fazendo vídeo pro Instagram. Porque eu não esperava isso nunca. Só que ele tem essa capacidade de, tipo, eu quero fazer isso aqui, eu acho que vai ser bom pra mim,
é o que eu vou fazer. Não, mas eu sou ruim no vídeo, cara. Eu gravo várias vezes. Não, mas ué, tu acha que o bom não grava várias vezes? Grava também, todo grava. mundo grava várias vezes, isso é normal. Só que eu achava que era impossível. Tipo, não, o Magno nunca vai fazer isso aqui, porque ele é introspectivo, ele é mais fechado, ele é mais calado. E hoje o cara tá aqui falando. Então, assim, tudo é questão realmente de prática, de treinamento. E o nervosismo, ele vai embora conforme a prática vai acontecendo. Isso, eu acho que isso acontece também no concurso, entendeu? Você vai ficando mais tranquilo. É. Aquilo já não te dá mais tanta pressão. Então, tem a questão Você do faz o planejamento, primeiro. a preparação e o hábito, né? De você já lidar com Você tá aquilo. acostumado com Já aquela não é novo atmosfera pra ali você, da já não é prova, né? novo, já não é novo. Você já fez uma porrada de prova, né? Então, enfim, Magno, se você trilhou um caminho até chegar lá no Tribunal de Contas da União, um caminho longo, né? Igual você mesmo bem pontuou aí. Foram muitos anos passando por diversas outras atividades, coisas que não tem nada a ver. Mas se o Magno hoje tivesse 18 anos, igual muitos dos que assistem aqui, né, possam ter, e o cara se interessa, né? O cara vislumbra o que você tem hoje, que é um salário bom. Hoje o salário de auditor é o quê? 30 mil reais? Qual é a faixa? Só pra botar O teto. o gostinho na boca da criança, pro cara O pensar. teto ou o inicial? Não, inicial, o cara passou. Vai Cara ganhar quanto passou. livre no bolso. No bolso. Assim, tudo depende um pouquinho também de se você vai querer Habilitar lá botar previdência complementar e tal, não sei o que, mas 20 mil, cara. 20 mil líquido. Começou no ruim de tudo, 20 conto no É. bolso. E aí o teto, pendura a chuteira. O teto bate com 6 anos. Com o TCU com 6 anos. Com 6 anos de TCU, você já vai bater o teto do salário. Quanto que é o teto? Teto hoje, líquido, aproximadamente. Líquido, né? Mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da quantidade de filho e tal, Sim. dependente. Na casa dos 29 mil líquido. 30 mil reais depois 30 de mil 6 reais anos. líquido. É um Isso salário... tem que contar a função de confiança que pode ter. Então. Aí tem mais uma remuneração, né? Algumas possibilidades. Aham. Então, assim, a gente tá falando de um concurso que o cara vai ganhar de 20 a 30 mil reais ali rápido. 6 anos, né? Em 6 Mas é anos. rápido pra. É rápido, é. Tipo, Qual é a uma evolução iniciativa de privada- carreira que o cara vai ter Não. que o cara em E tem 6 um colega anos... que passou aprovado com 22, né? Então pronto, então. Aí 22 hoje, anos? 22 anos. vamos voltar aqui para nossa linha de raciocínio. O cara com 18, o Magno hoje com 18 anos. Qual é o caminho? Dá o passo a passo aí pro cara trilhar para ele com não sei qual é a idade mínima que ele vai conseguir, Entrar. né, entrar. Pô, o colega tem meu com 22. Conseguiu entrar com 22 anos. Então o Magno com 18, qual o caminho? Vai no como, né? Como que o cara vai fazer? Então, pra pessoa que tá ali na casa dos 18 anos, que decidiu, que quer fazer concurso público, que prioriza qualidade de vida, estabilidade financeira, uma boa remuneração, cara, faz um tecnólogo EAD, já vai estudando pra concurso. Então, bota aí 18 mais 2 anos pra acabar o tecnólogo e já ir estudando, 20 anos. Com 20 anos você já tá em condições de ser aprovado. Bota mais um aninho ali estudando, 21 anos, já dá para você ser aprovado, por exemplo, num concurso do TCU. E isso não foge da realidade, como eu acabei de falar. Tem colega meu com 22 anos que fez tecnólogo, seguiu exatamente esse caminho que eu já falava. Depois eu descobri que ele fez exatamente isso, né? Fez um tecnólogo, o tecnólogo se formou com 20 e pouquinhos anos, 22, já auditor do TCU. Então o cara ali com 18 anos iniciou, faz ali um tecnólogo EAD, já vai estudando para concurso, mais um aninho, 21, 22, já está em condições de ser aprovado. Esses concursos, o cara só precisa ter nível superior em qualquer área, não tem nenhuma especificação? A grande maioria é de nível superior em qualquer área, né? Tem um ou outro que precisa ter o diploma específico lá, o CAD, né, que chamam, né, que é Contábeis, Direito, Administração e Economia, mas é a minoria. TCU, TCDF, TCRJ, TCMRJ, TCA São Paulo. Qualquer nível superior. Mas na área de direito, o cara tem que ter OAB? Não. Não. Só precisa ser bacharel. Entendi. E outra coisa, o cara, ele fez... Por que eu perdi a linha do raciocínio aqui? Não, sobre o tecnólogo. É qualquer tecnólogo Qualquer que tecnólogo. esteja reconhecido pelo MEC. Qualquer tecnólogo reconhecido pelo MEC já tá safo aí pra maioria dos concursos. E aí tu tá falando de orientar o cara pra fazer aquele tecnólogo à distância, aquele tecnólogo que não vai servir pra nada mesmo. Aquele bunda mesmo. Serve, cara, não serve pra 150 nada. reais por mês aí da Estácio, qualquer um, tá Caraca. muito acessível. Então vamos fechar o pacote agora aqui, pra saber quanto que você vai precisar gastar pra chegar lá. O cara vai pagar um tecnólogo dos mais baratos aí, de 200 reais por mês em qualquer coisa aí, em qualquer área. De preferência que seja mais fácil. O cara paga a mentoria do Magno.
Quanto que é a mentoria lá anual? Com material hoje, 327 por mês. R$ 320 de mentoria. Então tu vai gastar uns R$ 500 por mês. Se você fizer 2 anos de mentoria, vamos botar 3 anos. Você é bizonho, tá novo ainda, vai querer ir pra balada, perdeu mais um ano. Não cumpriu as 3 horas por R$ 500 dia. por mês, cara. R$ 500 por mês. Tu Tá vai estar maluco. sendo assessorado, você vai estar fazendo lá o teu tecnólogo e depois você vai estar apto para prestar uma infinidade de concursos, né? Sim. Não dá uma remuneração, né? Bota aí 3 anos. Cara, muda a tua vida. Inclusive, eu vou pegar esse programa aqui e vou mandar pro Daniel. Falar, Daniel, esquece esse negócio de De escola militar, naval tu tá, aí, pelo tu amor tá de indo pro Deus. caminho errado. Vambora aqui, pô. Tu tá Aqui, indo pro ó. caminho da vibração. Pô, É, tá tá. maluco? Eu acho que pouquíssimos jovens sabem esse caminho. Exatamente. O que eu ia falar era isso. Pouquíssimos jovens Porque sabem esse caminho. é- A escola militar, o filho dele, ele quer a escola militar porque é muito falado. Uhum. Então ainda tem a questão do... Não, tem na a panfletagem empolgação. na porta da escola É. já, né? É. Acho Verdade. que vocês pegaram essa Aham, época, eu peguei. Sim, tinha. Tinha assim, você vai lá você vai se alistar, já tem um montão de gente lá panfletando pra Do você da cursinho. escola. Do cursinho, né, galera? É. Do cursinho. Pro cara que faz concurso público, você acha que o nível superior ele tem que ser o mais bananada possível? Você acha? Cara, o nível superior não influencia em nada, né? Então, tanto que a gente tem. Eu sou formado em engenharia, não uso pra nada. Tem colega que é formado em direito que passou, e tem colega que fez tecnólogo em gestão financeira, tem outro E é o que fez mesmo cargo lá. É o mesmo cargo, a mesma remuneração, a mesma carga horária. Caraca. Então, cara, é zero. Não... Assim, claro que o cara que, por exemplo, formado em direito, ele sai na frente, porque ele já tem conhecimento. Mas não quer dizer que o cara que não conhece nada não vai conseguir chegar. É só o cara do direito dar um molinho que o outro vem ali. E só que o Bem nível orientado. de esforço que ele teve que fazer pra ter a graduação de direito é absurdo. muito maior. Comparado com a vantagem que ele vai sair É. nessa largada do concurso. Porque a faculdade ela tem um outro objetivo. Sim. O objetivo da faculdade não é te aprovar para nenhum concurso público. Então, quando você vai estudar para concurso público, você vai direcionado para aprovação do concurso público. Então, assim, cara, o Igor é formado em direito. Pô, meu irmão, eu sei, porque os 2 últimos anos dele, ele viveu junto estava comigo aqui, aqui, né? Praticamente. Quase que eu estudo junto com ele. Mas, enfim, cara, é pesado demais, irmão. É uma carga horária absurda, uma série de coisas para ser Tem feita. muitas exigências que hoje você não usa. E aí o cara não vai usar aquilo lá na frente. Então, se você é concurseiro, a faculdade, cara, ela não vai influenciar tanto, né? Foca no concurso em si, foca nas oportunidades. E, cara, nada melhor do que você ter um acompanhamento de quem já fez a jornada, de quem Se já... você é concurseiro, hein? É, Olha só o que a concurseiro. gente tá falando. É, não vai achar que pegar ninguém- o corte e vai vai distorcer. manobrar pro outro lado, não. Alguém vai distorcer, mas tá bom. O importante é quem assistiu completo. Então, assim, cara, é muito bacana. Eu acho que isso tem condições de fazer diferença na vida de muita gente, né? O que mais você daria, né, de conselho pro cara que tá pensando em fazer um concurso desse nível? O que você mais pra gente... A gente já tá caminhando aí pro final do programa. O que você quer dar de dica, de recomendação? O que você acha válido passar aí? Então, eu acho que se você tá focado, né, já num concurso, primeira coisa, define a área que você quer fazer. Definir a área para você poder manter esse foco, né? É o primeiro passo. Segundo, estudar com antecedência. Não adianta você definir a área e todo edital que sair, independente de você estar preparado ou não, você querer fazer. Você não vai passar. Depois disso, constância. Você precisa estudar todos os dias. Ainda que seja pouco, para você não perder aquele ritmo de estudo. Sábado e domingo conta. Sábado e domingo conta, É com dia certeza. também. É dia de estudar mais, pô. É quando você não vai trabalhar, então estuda mais. Eu tenho que falar isso porque o jovem não quer estudar no sábado e domingo, cara. Sábado Então- e domingo conta. Então, com esses 3 passos aí, cara, definindo um foco, tendo um foco bem definido, estudando com antecedência e tendo constância e disciplina para manter esse estudo, né? E, claro, planejamento e organização aí para fechar o pacote com 3 a 4 horas de estudo por dia, com certeza você, em 2 anos, aí consegue um cargo. Eu tenho aluno que começou a estudar em menos de 12 meses, já foi aprovado em um concurso, né? Aí pode não ter chegado no concurso que ele queria, o objetivo final, não chegou. Mas já garantiu 10, 12 mil reais, 15 mil reais por mês, né? Que já vai dar tranquilidade para ele conseguir. Agora, com relação ao método ali, a forma de estudar, você dá alguma dica de tipo, estuda, cara, eu gosto muito de fazer, por exemplo, resolução de questões, então faço muita questão. Ah, não, eu gosto de assistir videoaula. Ah, eu gosto de assistir
de ler PDF? Tem algum método específico que você fala, ó, diante de tudo que eu vejo e dos resultados dos alunos, o que mais funciona, que eu acredito que funciona, é isso? Ah, com certeza tem. E assim, até desde lá de trás, né, o que eu fui até evoluindo na forma como eu estudo, foi sempre o que me ajudou muito a evoluir nos estudos foi ter um estudo baseado em leitura, né? Porque antigamente como é que funcionava? A gente não tinha videoaula, a gente ia para o cursinho presencial, a gente ia para a escola presencial, né? Para poder estudar. E no primeiro ano que eu estudei lá pro Colégio Naval, desde lá de trás, eu fazia isso. Eu basicamente só ia para aula e fazia o que tinha que fazer ali, os exercícios de casa, o mínimo para fazer. E fui reprovado. Hoje, a maioria das pessoas replica essa forma de estudar, né? As pessoas que não passam replicam essa forma de estudar como? Assistindo videoaula, porque é confortável você ficar de braço cruzado, olhando para a tela do computador e escutando o professor falar. Só que quando termina a aula, você acha que entendeu tudo, vai fazer a questão você erra tudo. Porque você não aprendeu porcaria nenhuma. Então, é replicar aquele método que as pessoas usavam lá atrás, que era só ir para aula e ficar naquele estudo passivo. Então, o que me ajudou, que foi a partir do segundo ano meu de estudo que eu comecei a aprender isso. Basear meu estudo muito em leitura. Então, na época não existia videoaula, né? Então, não existia PDF, apostila em PDF, então eu estudava por livros. Então, eu lia muito livro e fazia muito exercício. Que hoje também é muito fácil. A gente tem muitos sites de questões, muitas plataformas que já tem a questão separada por assunto e o comentário. Antigamente a gente tinha que procurar lá naquela internet de escada que a gente tinha, entrar nos sites, tentar achar alguma prova antiga, baixava aquela prova, ou então você conseguia pegar com algum professor antigo que tinha coletânea de questões, né? E só tinha o gabarito, você não tinha a resolução, então você tinha que ficar batendo cabeça em uma questão até achar aquela resposta certa e justificar ela, né? Então era muito mais difícil. Hoje a gente consegue ter o PDF já prontinho para o concurso que você quer. Então foca na leitura de PDF e resolução de exercícios e manter também algumas revisões periódicas. Mas o principal é você estudar teoria, não tem como a gente começar a fazer questão direto sem ter uma base teórica, por menor que seja. Você precisa ler a matéria uma vez, pelo menos, a teoria, depois partir para revisões e muitos exercícios. Com certeza, a resolução de muitos exercícios foi um diferencial aí na minha preparação. E durante a preparação fiz aí para mais de 50 mil questões. Só no Tec Concursos, que é uma. Pouca coisa, né? 50 Pouca mil coisa, né? questões. 50 mil questões é pouca coisa. Isso aí é mole pra você, pô. 3 anos de estudo, É. só o que tem de registro lá no Tec Concursos, aí na faixa das 50 mil questões, fora PDF, outros sistemas que eu usei e tal, então superou um pouco mais aí, pelo menos uns 20% a mais desse número aí. E quem quer achar o Magno, é só no Instagram ou tu tem algum canal no YouTube? Eu tô pensando aqui porque a gente tá produzindo esse material aqui pro YouTube, né? Hoje eu tô mais focado no Instagram. Mas você né? já pensou em fazer algum canal? Já até tenho, Tem. mas não uso muito não, tá meio de desuso, tem que focar mais ali no Instagram, até pra dar mais dica, focar em mais Uhum. conteúdo. Mas hoje é basicamente o site, né, vocêauditor.com.br, lá vai ter também o link do WhatsApp se quiser tirar alguma dúvida. E também pelo Instagram, que é onde eu posto mais conteúdo, tô quase todo dia, praticamente todo dia lá, postando alguma coisa, atendendo o pessoal, tirando dúvida também no direct, né, @cmagno.lopes. Se eu botar também você auditor, também vai aparecer. Se botar você auditor no Instagram, Já vai aparece achar. ele. Já. Vai achar. Não, Magno, obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo. Eu acho que com certeza tem muito conteúdo valioso aqui para quem quer se interessar por essa jornada de concurso público. É muito bacana a gente poder compartilhar esses ensinamentos, né? Essa experiência, essa vivência que eu julgo estar muito distante de muita gente. Muita gente não sabe nem que existe, onde mora, onde tá, o que faz, quanto ganha. E assim, é importante, o Igor trouxe aqui, cara, vou conversar com o Daniel, meu filho, para ele já abandonar isso aqui, porque, cara, de fato, precisa saber. Né? Eu Precisa mesmo não entender. sabia. Precisa entender. E olha que você tem nível superior Exatamente. e não sabia os Esse detalhes, caminho, né? né? Caminho. Esse caminho Exatamente. das Então, cara, pedras. isso com certeza é de grande valia para quem nos assiste. Então, obrigado mesmo por ter vindo, contribuiu muito. Depois, em outra oportunidade, a gente marca outra resenha, porque tem muito assunto, né? O assunto é amplo. É Então, amplo, é amplo. não deu nem pra gente abordar assim, os detalhes da atividade, atividade, do que faz, É do dia a verdade. dia.
né? Mas aí o programa também vai ficar muito longo, então a gente marca um outro programa Só para o de repente resumo, falar só o resumo, é muito bom. Tá muito tranquilo. Resumo, vai ganhar bem, vai trabalhar tranquilo, Relativamente bem. né? Vou Não falar vai que ter muito estresse. não vai ter muito estresse, então vale a pena Com certeza. todo o esforço, né? Com Eu certeza, queria vale a pena. só. O Magno falou aqui algumas coisas que eu cheguei a anotar aqui no computador. A gente criou esse programa aqui para falar de carreiras e negócios, né? O Magno veio falar da carreira dele aqui, mas isso se aplica muito a tudo que a gente vai fazer. E ele falou algumas coisas aqui que eu queria deixar pontuado aqui, que foi, ele falou assim, ó, em algum momento que você passava no concurso, quando chegava lá, não era aquilo, pô, não me adaptei nisso daqui, não é isso que eu quero viver. Então a gente acaba indo pro campo da teoria e imaginando alguma coisa, mas algumas coisas você só vai aprender e viver quando chegar a parte prática. Então, ou seja, você tem sempre que ir avançando, não deixar para desistir já no campo da teoria. Tem que ir lá, vai lá, pratica, vê se é aquilo que tu quer e depois tu avança. Ele falou também de focar numa área. Isso também, qualquer negócio que você vai fazer, foca numa área, foca naquilo que você quer fazer. E eu vou falar até pro meu filho, né, que tem 21 anos também. Eu tenho um filho de 21 anos. Já tá, já Eu, dá. eu falo já dá pra ele assim, eu passar. falei, cara, mano, você não precisa descobrir agora exatamente aquilo que você quer fazer, mas a hora que tu descobrir, irmão, cai pra dentro disso daí, mergulha de cabeça e vai, né? E a paciência, né? A carreira do Magno foi mais de 10 anos para chegar nesse ponto. E mesmo o cara que vai começar precisa de pelo menos 2 anos para estar apto ali para. Então é paciência. Então, dentro de tudo isso, isso se aplica não só à carreira dele, né? Mas como para todos os negócios que a gente se propõe a conversar aqui nessa mesa. Queria te agradecer, Magno. Assim, toda vez que estiver no Rio, a casa tá aberta pra gente bater esse papo aqui, porque eu acho que agrega muito, assim, pra juventude, principalmente. Eu falei aqui mesmo de uma coisa, de um case real que tá dentro da minha casa. Eu tenho um filho de 15 anos que já tá se preparando pra fazer esses concursos. E isso, pra elucidar, né, pra essa galera mais jovem, eu acho que é muito importante mesmo. Bacana. Eu queria agradecer também o convite também, né? E poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e mostrar algumas possibilidades que o jovem tem, né? Sempre bom a gente poder conseguir ajudar outras pessoas também com a experiência que a gente já teve. Então, para mim foi um prazer também estar aí. E se a gente tiver, talvez... Eu estou sempre no Rio, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano. Então, Então já a sabe gente o caminho. vem Tá aqui. marcado. Não na vai próxima... passar, não vai passar No McDonald's de novo. Na próxima eu entro certo. Agora tu já sabe onde é. Na próxima vinda ao Rio, a gente faz um outro Só, bate-papo. só uma coisa que eu queria deixar registrado aqui. Esse é o podcast aqui da InWork. Se você pensa em fazer um podcast, se você está procurando um estúdio, esse é o nosso estúdio aqui. A gente está preparado para te atender e produzir o teu podcast. A gente já gravou aqui mais de 500 episódios de diferentes públicos. Então, se você está precisando, aqui está aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Se você precisa de um estúdio, procura a gente aqui, procura a gente no Instagram, manda um direct lá que a gente vai ter alguém para te atender. E vamos tirar esse projeto do papel aí e gravar. É isso aí. Detalhe, você não precisa ter nada, tá? Só o dinheiro, é claro. Isso é Sem dinheiro, importante. E a história gente pra ainda contar. não consegue. Tem que ter a história e o dinheiro, à vontade. Mas a gente aqui consegue produzir tudo. Então vai criar um nomezinho junto com você, vai pensar Criar no marca. nome, vai criar uma logomarca, né? A gente consegue produzir os cortes para você depois soltar nas redes sociais. Então é uma excelente forma de você produzir conteúdo. Então, se você tiver interesse, chama a gente aí. Vamos colocar na descrição aqui um contato, beleza? Show. Magno, um abraço, irmão. Valeu, Tamo parceiro. junto, obrigado Tamo aí. junto. Obrigado, Até o próximo. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Valeu, rapaziada. Valeu.